Nossos irmãos aí, boa noite a todos vocês. Que a graça do nosso Deus esteja com cada um de vocês neste momento em que nós queremos falar sobre esta graça maravilhosa do nosso Deus, esse amor do nosso Deus, de uma forma dentro do trabalho dos departamentos que a IELB tem, a fim de podermos melhorar ainda mais o nosso testemunho. Eu quero começar lendo aqui o Salmo 103, versículos 1 e 2, que diz assim: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Olha, esse é um convite realmente assim interessante para nós pensarmos na questão de falar bem de nosso Deus, né? Nós temos aqui um convite para que a nossa alma bendiga ao Senhor. E quando nós vamos pensar um pouquinho da maneira como nós temos para bendizer ao Senhor, envolve todo o trabalho da igreja. Sim, envolve todo o trabalho da igreja. Qualquer membro, qualquer cristão, de qualquer idade, de qualquer cor, possui dons recebidos por Deus, e esses dons podem bendizer ao Senhor. Sejam muito bem-vindos, todos vocês aí que já estão entrando aí na nossa live, sejam bem-vindos a esse momento. Para nós é uma alegria, é uma satisfação poder compartilhar com vocês. A nossa ideia, quando foi convidar a nossa diretoria nacional para fazermos essas lives, foi justamente com a intenção de nós buscarmos abrir os nossos horizontes, olhar para o trabalho, talvez de uma maneira diferente, e nós, ou melhorar a nossa visão sobre o trabalho, o que podemos fazer para bendizer o nome do Senhor. E nesta noite nós temos aí conosco uma pessoa aí bem importante aqui para nós, já passou várias vezes aqui por Cacoal, desde que eu estou aqui, se eu não me engano, umas 3 vezes pelo menos, e já vem trabalhando com ação social com o departamento, se não me engano, em torno de uns 7 anos por aí já, dentro da direção da IELB. O nosso pastor, Ayrton Schroeder. Boa noite, pastor Ayrton. Seja bem-vindo. Boa noite, pastor Volmir. Boa noite, toda a congregação Concórdia de Cacoal, todos os demais que estão nos assistindo. E vale a pena dizer boa noite aos parentes por aí, né? E aí, você tem alguns, né? Parentes, mas muitos amigos. E realmente, 2010 foi minha primeira passagem por ali, por uma ocasião familiar, na época ainda pastor em Natal. E eu, enquanto nesses 6 anos aí de diretoria nacional, eu acho que já foram 2 vezes, e a última não deu certo, né? Agora, no início de agosto, né, estava previsto o concílio e o encontro de ação social dos 3 distritos, né, mas a pandemia mudou nossa agenda, né? Mas eu vejo que então, já que você não pôde vir, eu até lembrei da nossa atividade que nós tínhamos marcado, né, e aí eu pensei assim, não, mas então nós temos uma oportunidade, pelo menos para conversar um pouquinho com o nosso povo. E com certeza os materiais estão chegando nas congregações de uma forma ou de outra, talvez para tampar um pouquinho essa lacuna que ficou aí com a tua ausência nesse momento em que você estaria conosco, né? Acho que vai dar para conversar bastante. Na época a gente até imaginou, conversei com as coordenadoras, né? Aliás, com uma delas, né? Mas a realidade de algumas congregações, a conexão não é tão acessível, né? Então, nós desistimos de fazer um fórum online, né?
Eu tenho participado de alguns fóruns de ação social online. O último foi ontem à tarde, né, do Disca, mas aí uma realidade de capital é muito simples, né? Agora, dia 3 de outubro, nós teremos um fórum, talvez com a maior participação até aqui no DIPA, né? Mas aí também a realidade de capital favorece bem mais para uma conexão banda larga que atenda a necessidade de câmera, de vídeo ao mesmo tempo, né? Porque quando as pessoas assistem só pelo celular ou tudo mais, elas ficam limitadas, às vezes, a dificuldade de conseguirem falar, participar efetivamente. Então, a gente está conseguindo chegar, e a própria necessidade, a partir da pandemia, faz com que as pessoas nos busquem muito, diálogos com coordenadores e localmente as pessoas estão fazendo o que precisa ser feito, atendendo às demandas e tudo mais, né? Legal, realmente para fazer um fórum online precisaria realmente ter uma boa internet para que isso se tornasse uma realidade, e infelizmente ainda nem em todos os lugares é possível isso, mas que Exatamente. Deus abençoe e logo logo chegará, né? Essa pandemia ela mostrou que nós realmente conseguimos ser criativos, e isso nós pudemos ver ontem à noite no culto dos 100 anos do nosso Inário Luterano, quando nós também tivemos o nosso coral, né, um coral da igreja online, né? Foi muito bacana ver aqueles hinos lá, né? Tecnologia permite muitas coisas que a gente não conhecia. A tecnologia é anterior à pandemia, mas a gente está acessando essas coisas de uma forma maravilhosa, né? Vamos ver se a ação social agora pode usar essa tecnologia. Será que nós conseguimos fazer chegar um pacote de arroz lá no prato? Tem coisas que a presença não é substituível, né? Verdade, verdade. Mas, pastor Ayrton, porque o povo que está aí participando conosco, para que eles te conheçam um pouquinho melhor, fala um pouquinho de ti, o ano que nasceu, quem são os seus pais, ano de formatura, sua esposa, filhos. Muito bem. Eu sou da década de 70, né? Nasci no finzinho do ano de 70, em dezembro, e nasci no interior de São Paulo das Missões, numa situação onde toda a família, todos os familiares eram membros da igreja, tanto do lado do meu pai quanto do lado da mãe, né? Então, literalmente aquele berço luterano, né? E desde muito cedo tinha o sonho de ser pastor. Eu acredito que, em parte, o trabalho que os pastores realizavam junto à avó Frida, que naquela época tinha osteoporose e ficava em casa, e muitas vezes ia de carona numa caminhonete para o culto, em cima de uma cama. Ela não aguentava uma cadeira, ia com a cama para o templo e ali participava do culto. Então, isso marcou, né? E o carinho e a forma como ela era tratada pelos pastores despertou muito cedo o desejo de fazer um trabalho como aquele quando eu fosse adulto, né? Então, aí isso tudo se encaminhou. Realmente, em 86, já para o segundo grau, eu me transferi para São Leopoldo, fiz o segundo grau no seminário. Falava alemão, já tinha pregado em alemão, em igrejas, né? E achava que ia fazer o estágio aqui no Sul, numa congregação alemã com escola, e o seminário me enviou para Recife. Você falou pomerano, né? Falo pomerano e o alemão, as dois, né? Legal. Aí foi um pomerano alemão da terra do leite quente, né, da região de Santa Rosa, para Recife, né? Isso foi bem interessante. Foi
Foi difícil no início, até a compreensão da língua, né? Não foi fácil, é a mesma língua portuguesa, mas com um puxado diferente que o ouvido teve que se acostumar. Aí em 93, então ocorreu o estágio em Recife, e na formatura em 94 eu fui designado a Natal. E Natal estava desde 92 sem pastor, então a minha primeira pregação como estagiário de Recife ocorreu em Natal. Eu fui como estagiário a Natal e até naquele dia haveria uma profissão de fé, ausência de pastor, mas aí o pastor de João Pessoa se deslocou até lá. Então nós tínhamos o culto de profissão de fé e as pessoas que iam fazer profissão de fé não vieram ao culto. Então essa foi uma experiência, né? E elas não se tornaram membros nunca, mesmo depois em 95 eu fui lá como pastor e de lá até 2014 trabalhei lá. Aquelas pessoas daquele momento que sumiram totalmente. Uma eu descobri quem era, mas ela não se tornou membro, né? Uhum. Aí de 95 em diante então, eu trabalhei em Natal, casei em 97 com Silvana Albuquerque, ela é de Recife, né? E então temos dois filhos. Douglas nasceu em 98, ele está agora, próximo ano é o sonho de concluir a faculdade, e a Heloísa, então, que está no ensino médio, na metade do curso. Então, são os filhos, voltamos ao Sul, eles vieram ao Sul, quando eu fui eleito aqui, hoje já muito bem ambientados. Essas últimas férias nós estivemos no Nordeste, e já houve aquele sinal de quando a gente volta para casa. Então, para a família, realmente a casa já é Porto Alegre. As vezes anteriores não foi exatamente assim, né? Isso já é um bom sinal, né? Sim. Sinal que está ambientado, que está gostando, né? Exatamente. Então, já estamos aqui agora há 6 anos, né? Já acostumado com trovão, raio, chuva, parede suada, como está esse final de semana, né, por causa da muita umidade do ar, né? Uhum. Mas tudo isso é diferente, mas é possível conviver. Roupa levando uma semana para secar e tudo mais, né? Tá louco, nem fala. Mas, pastor, para nós é uma alegria, uma grande satisfação, e manda um abraço aí para sua família aí, por nós, tá? Desejamos aí que vocês sejam, de fato, muito felizes ali também. Para nós iniciarmos o nosso assunto, irmãos aí que estão participando conosco da nossa live, eu quero dizer o seguinte, eu não vou conseguir mencionar o nome de todos vocês, mas se vocês tiverem alguma pergunta, se vocês quiserem fazer algum comentário sobre o trabalho que é realizado, fiquem bem à vontade para postar ali no grupo, que tanto eu como o pastor Ayrton, nós estamos acompanhando aí os comentários, e a gente, vendo que é algo realmente importante, nós vamos mencionar a todos vocês, e até mesmo responder se assim for necessário, tá bom? Mas fiquem bem à vontade aí para vocês, de fato, se posicionarem em todos os momentos, em qualquer momento da nossa live. Pastor, vamos começar então. Oi? Antes de você continuar, deixa eu só dizer de uma fã que assiste muito os vossos cultos, né? Opa! É a minha mãe. E ela vai, inclusive, quando a tia Irena ainda tinha condições de ir ao culto, ela ficava, então era sempre a oportunidade de ver a irmã também, né? Então, vocês já têm cultos transmitidos há muito tempo, né? Ela não escreveu nada ainda no chat, mas eu acredito que ela também está nos assistindo. E uma outra questão é técnica, que eu quero te deixar a par. Aqui nós estamos tendo raios e trovões do lado de fora, então pode acontecer algum problema, tanto com a internet quanto com a energia, né? Então, se eu desaparecer, talvez não será apocalíptico, será técnico. Não, tá bom,
É bom você avisar, né? Porque de repente a gente vai achar que você ficou bravo em algum momento e resolveu sair da live. Tá certo. Mas, pastor, para nós começarmos o nosso assunto, que é ação social, é um assunto muito vasto e, ao mesmo tempo, eu entendo que dá muita polêmica, na minha visão. Tem muita coisa que se pode falar, até muita gente deixa de fazer as coisas por certos fatos que acontecem no nosso dia a dia. Por isso que eu entendo que ele também pode ser um assunto polêmico. Mas para nós iniciarmos aí, vamos pensar primeiro o que é ação social. Pois é, pastor, eu acho que você já introduziu bem. Eu vou pegar talvez a forma mais simples. Ação é fazer alguma coisa e social é que aquilo não seja só para mim, cujo benefício seja realmente social, compartilhado, né? Acho que essa é a primeira questão, assim, que a gente precisa compreender. Aí, a partir disso, aí nós temos no Manual de Ação Social, que vocês têm aí, vocês conhecem, né, a Igreja em Movimento, a gente elenca aí uns 15 conceitos que estão presentes, né, para se definir ação social. A diaconia, que é servir, serviço, né, mas ela também traz misericórdia, né, eu tenho o coração partido pela causa do outro. Talvez uma linguagem hoje bastante comum entre nós é a questão da empatia, né? Eu acho que a compaixão ela é um sinônimo para uma palavra moderna, empatia, o colocar-se no lugar do outro, né? Deixa eu fechar a janela, talvez, eu acho que vocês já estão até escutando trovões, né? Talvez vai diminuir o barulho aí. Olha, diminuiu mesmo. Estava escutando um zunido aí no fundo, assim, e é o vento, sim. Acho que então. Eu vi você bom. Observando, a minha janela aberta aqui. Está quase desabando lá fora, mas aqui dentro está tudo seguro. Legal. Então, dentro dessa perspectiva, aí a ação social, essa terminologia que a Igreja Luterana definiu em 2010 para usar, inclusive, na colocação de uma pessoa dentro da diretoria com a função, porque poderia ser vice-presidente de diaconia ou alguma outra. Então, quando foi definido ação social, foi definido um termo que é amplo, é genérico, cabe quase tudo, mas ele dialoga tanto com a palavra de Deus quanto fora dela, com a sociedade, né? Porque se for posto só um termo bíblico, ele pode ser muito importante para nós, mas ele não diz nada, de repente, no aspecto do relacionamento com a sociedade, com os entes fora da igreja, né? Então, escolheu-se um termo simples e um termo que diz algo. É uma atitude e ela tem em si o coletivo presente. E aí, uma outra forma bem simples que eu gosto de dizer, e até hoje uma pessoa do Nordeste, a coordenadora de uma congregação, entrou em contato comigo, ela queria uma definição, e ela elencou tudo o que eles estão fazendo e tudo mais, e é isso. Ação social é fazer o que precisa ser feito e está ao seu alcance. Então, eles doaram uma cadeira de rodas para uma pessoa que fez uma cirurgia e que não vai mais poder andar, e ela queria saber se isso era ação social. Eles botam ação social nisso, né? Se a família não tem a condição e vocês têm condições, essa pessoa vai diariamente poder ser agradecida a Deus, porque irmãos da igreja alcançaram para ela o que ela precisava e que foi útil para a vida dela, né? E por que não dizer para a própria vida social, ela vai poder se deslocar a partir dessa cadeira de rodas, né? Então,
Entretanto, quando a gente fala em ação social, muitas vezes a gente fica pautado na questão das carências. Só resolver questões que faltam, seja de material, de bens, de medicamentos. Só que a ação social ela também dialoga num outro nível, né? No nível da construção de uma sociedade onde as pessoas tenham vez e voz, onde as pessoas tenham oportunidade de crescerem, de encontrar desenvolvimento para a sua vida, né? Então, também está no campo da ação social nós trabalharmos no sentido de que crianças tenham escola, de que as pessoas tenham acesso a tratamento de saúde, de que uma cidade tenha a questão de saneamento básico resolvido, que a água chegue às pessoas. Quer dizer, existem diversos níveis de trabalho. O mais simples, e é necessário, e onde a igreja está mais envolvida, é na questão de alimento, vestuário, mas alguns também estão em um outro nível, a ponto, por exemplo, de neste ano, nós termos sido convidados a fazer parte do Conselho Nacional de Direitos Humanos. Claro que isso, para tomar assento, isso é um processo todo, né? Mas a Igreja Luterana está conseguindo galgar espaços e visibilidade no contexto nacional. Dentro do que você falou, pastor, quando você fala assim, que é uma ação, alguém vai executar uma ação em benefício social, quer dizer, nunca olhando muito não é olhar para o seu interesse, mas é para o interesse de todos, né? Então, me veio à mente assim, podemos pensar de duas formas também. Um político, quando ele é honesto e ele administra corretamente e olha para o bem comum do país, na verdade, isso é uma ação social. E também, por exemplo, uma ação social é uma ação que alguém que pode faz em favor daquele que não pode. Seria isso? Muito, muito bem colocado, pastor, né? Essa questão do político, grande parte das ações que são necessárias são porque naquele campo temos demais gente que não olha pelo social, olha para si. Embora também nos países ricos e desenvolvidos há muito campo para a ação social, porque quando a ação, quando as pessoas não vivem com carências monetárias, mas elas sempre têm carências em algum aspecto, seja psicológico, seja ele de empatia, amizade, a igreja em qualquer nível socioeconômico, ela tem um papel importante de trazer estabilidade ao ser humano para que a vida dele possa desenvolver de uma forma mais feliz e dinâmica, né? Como um todo, dentro de um conceito bíblico de felicidade, de esperança e tudo mais, né? Quando a gente vive num Brasil com muita carência econômica, financeira, até de alimento, de moradia, o nosso foco ele recai muito em cima destas necessidades, porque elas são as que mais aparecem, as que mais gritam aos nossos olhos e ouvidos, né? Mas realmente é mais ampla. E cristãos participarem da vida pública e ocuparem cargos para deles fazer uma forma de servir a Deus e ao próximo é desejável. É difícil manter-se fiel a Deus e aos princípios dentro do campo político? Mas não é impossível. Nós temos gente que consegue fazer isto e cada vez mais gente se une em favor destas questões para não cristianizar a política, mas ter o tempero da presença cristã neste campo.
Que legal, que visão bacana, hein? Realmente, até há pouco tempo atrás, nós tivemos uma live que falava sobre o posicionamento político da igreja. Oficialmente, a igreja, falando agora, a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, ela não toma um posicionamento de partido ou pessoa, não fecha, não bate o martelo e diz todo mundo tem que ir com ele. Mas só que a igreja reconhece e apoia pessoas cristãs que de fato querem entrar na política para fazer uma ação social, quer dizer, administrar para o povo. E isso nós estamos dentro de um contexto social agora precisando muito que haja esse interesse realmente na sociedade. Alguma coisa a mais, pastor, sobre essa questão, o que é ação social? Eu acho que dentro dessa conceituação, nós falamos, mas não expressamos exatamente isto. Ela é social, ela não é egoísta, ela não serve para minha promoção pessoal. Vejam como eu sou bom, vejam só o que eu sou capaz de fazer. Não, isso é politicagem, isso não tem espaço, né? A atuação, ela é uma atuação dentro daquela perspectiva do texto bíblico, né? Que Jesus apareça, né? Convém que ele cresça e que eu diminua, né? Claro que eu vou ser aplaudido, né? Eu vou pensar em Cacoal, se a congregação pensa aí na casa de apoio, a sociedade vai aplaudir a congregação, vai aplaudir quem está tomando a frente, né? Se você leva cestas básicas a uma pessoa em situação de necessidade, ela vai lhe abraçar, vai lhe agradecer, né? E isso não tem nada de errado, mas dentro disto, nossa perspectiva, e aí eu acho que eu acabo um pouco antecipando o nosso roteiro, mas já dizendo aqui, nessa perspectiva, Jesus precisa aparecer na ação social da igreja, senão ela é incompleta. Porque uma ação de benefício, de promoção humana, ela pode ser feita por qualquer ente social, mas a igreja não é qualquer ente. A igreja é o povo de Deus, ela é um corpo cujo cabeça é Jesus Cristo. E esse diferencial, ele não faz diferença no resultado do trabalho. A comida vai alimentar a pessoa do mesmo jeito se foi dado por alguém que não acredita em nada. Mas como esta comida será recebida, como esse trabalho será aceito e o que ele vai causar na cabeça da pessoa, tem que ter um diferencial. E eu gosto de dizer assim, se eu ofereço comida a alguém, que for uma cesta básica, Jesus precisa estar lá dentro. E eu não coloco Jesus lá dentro por meio de um livrinho, de uma Bíblia ou de um folheto. Eu preciso entregar isso de uma forma tão significativa que quando a pessoa for cozinhar aquele feijão, aquele macarrão, ela lembre de Jesus. E quando ela lembra de Jesus, ela lembra da minha igreja, lembra de mim. Ou quando ela lembra de mim, da minha igreja, ela lembra de Jesus. O significado, a forma de chegar precisa mostrar Jesus. E isso reverbera das pessoas, às vezes, que não têm nenhuma pertença religiosa, não vão a nenhuma igreja. E duas frases são muito comuns às pessoas. Uma delas é: você é um anjo que Deus mandou hoje aqui na minha casa. É sim, é sim. É exatamente porque Deus usa a sua igreja para abençoar justos e injustos. Ele não faz acepção de pessoas. E outras vezes a pessoa diz assim: foi Deus que lhe mandou aqui. Aí eu até brinco nas palestras, digo, não, a pessoa diz, não, foi a coordenadora de ação social que me mandou. Não, foi Deus mesmo. Foi Deus que lhe mandou, porque aquela família, na situação de carência, ela não tinha naturalmente um caminho de alcançar aquilo que foi levado à casa dela. E ela, na sua forma, às vezes muito simples de crer ou de
de pensar em Deus, ela atribui isso a Deus. Só pode ter sido Deus que fez isso, porque homem nenhum faria. E esse é o campo onde nós precisamos ser mais hábeis e não colocar, eu sou Deus, estou aqui. Não, esse Deus realmente ele quer lhe dar algo mais. E aí a ação social, e esse é um conceito que eu gostaria que guardasse. Nesse sentido, a ação social é um evangelho visível. Legal, pastor. Legal isso aqui. Legal isso aí, até no sentido assim, quando você fala que não é um trabalho que eu vou aparecer, mas Cristo, ele necessariamente ele precisa aparecer. Aí nós podemos dizer assim que nós estamos indo, nós estamos fazendo, nós estamos agindo como representantes de Cristo. O representante, ele não está indo no nome dele, ele está indo em nome de alguém que o mandou. Né? Mesmo que seja uma decisão de um grupo, mas nós como Cristo sendo a nossa cabeça, Deus sendo o nosso fundamento, nós sabemos que é Ele quem está nos mandando. Então nós somos representantes, seja na ação social, seja no louvor da congregação, seja em qualquer trabalho que executamos, nós somos representantes, e até no sentido da nossa profissão, daquilo que nos sustenta. Quando nós agimos corretamente, quando nós somos honestos no nosso trabalho, nós estamos representando o nosso Cristo. Nós estamos levando a mensagem. As pessoas, elas olham para nós e elas percebem que tem algo diferente. Talvez elas não consigam identificar, mas elas sabem que algo diferente existe. Por quê? Porque nós estamos representando o nosso Deus. Essa ideia eu acho muito importante. Lutero chama isso de máscaras, né? Deus aparece, né, nas ações, né? E às vezes ele nos desafia, às vezes ele se coloca lá do outro lado e desafia o meu amor. Naquela situação de carência, ele me desafia e me estimula a dar uma resposta. Né? É isso, vamos adiante. Nesse sentido, justamente é a questão, o que move então? Por exemplo, se eu vou lá, eu sei que nós somos chamados à fé pelo Espírito Santo. Nós somos perdoados por Deus em Cristo. Deus nos chamou para sermos sacerdotes, né, para levarmos a mensagem. O que move um cristão, de fato, a dizer não para tantas coisas que ele gostaria talvez de fazer na vida, mas que talvez ele diga, olha, hoje eu não vou fazer isso semana que vem. Hoje eu vou fazer uma ação que vou representar o meu Deus em uma ação, através de um trabalho da congregação ou qualquer outro, né? Eu acho que assim, pastor Valmir, por causa de frustrações, de metodologias erradas que algumas pessoas às vezes fizeram, aí você vai e você se vê como alguém que vai ajudar alguém, aí a pouco você percebe que essa pessoa está lhe explorando, e isso lhe frustra, né? Então nós temos aí uma série de pessoas que têm dificuldade de ver Deus na ação social, porque ela foi feita de uma forma sem uma clareza do que isso significa e tudo mais, né? Mas o que nos move, Martim Lutero escreveu um livro da liberdade cristã, acho que foi o primeiro livro da Reforma, é um livreto de 48 páginas, eu descobri para mim como uma base teológica para a ação social muito importante. Esse livro ele começa com duas frases. O cristão é senhor livre sobre todas as coisas e não está sujeito a ninguém. Por causa da fé, eu tenho toda a liberdade de me relacionar com Deus e fazer tudo aquilo que não é pecado, independente
do que as outras pessoas pensam. Mas a segunda frase é: um cristão é servo, prestativo em coisas e está sujeito a todos. Isso se baseia muito na palavra do apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 9, quando diz: fiz-me tudo para com todos, né? Fiz-me fraco com os fracos, judeu com os judeus e tudo mais. E aí, essa perspectiva nos coloca de que o que nos move é o próprio Deus. Nós somos instrumentos nas mãos de Deus. Gálatas 6 fala dos frutos do Espírito, e quando fala dos frutos do Espírito, estes frutos são amor, compaixão, bondade, todos os adjetivos, né, necessários para uma atuação que considera o outro, que acolhe, que vê nele, de alguma forma, a presença do desafio de servir a Deus na vida daquela pessoa. Então, o que nos move é o próprio Deus, por meio do seu Espírito, que nos comprou com precioso sangue e nos transformou em instrumentos, né? Nós estamos no mundo não para fazer o que nós queremos. Nós fomos transformados e temos uma nova vontade. E esta nova vontade, ela flui de uma forma tão normal que nós somos outras pessoas. Nós luteranos, que a maioria somos de berço, nós fomos batizados crianças, nós não experimentamos uma vida sem Jesus. Para nós não tem muito sentido perceber o que eu era, o que eu passei a ser quando me tornei cristão, porque nós não vivemos fora da fé. Mas aqueles irmãos e irmãs que viveram fora da fé cristã têm um testemunho a nos dar de mostrar o quanto era diferente o viver sem Jesus. E então, aquilo que nós fomos transformados. E aquilo que fazemos por causa desta transformação. E então, essas ações, elas na verdade são obras de Deus, feito por meio de nossas mãos, da nossa capacidade, do nosso conhecimento, e precisamos ir aprimorando sempre mais técnicas e metodologias de outras ciências para entender o ser humano que está do outro lado, para conseguir ajudá-lo a alinhar passos de vida social, mas também ter o aspecto do acesso ao Evangelho, que dá esperança de salvação. E um texto que nós do Departamento de Ação Social usamos muito, poderia ler ele, pastor, para nós, para não ser eu falando? João 3. 1 João 3, qual o versículo? Termina no 18, acho que começa no 13. 13. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Pastor, até em cima desse texto aqui, e antes você falando do que Deus fez em Cristo por nós, nós podemos considerar a ação de Jesus, o amor de Deus Pai, mandando Jesus, e Jesus sendo obediente a ele até o fim, e suportando a morte de cruz e ressurreição, uma ação social em favor da humanidade?
Pois é, essa pergunta eu não havia pensado sobre isso ainda, mas tem na seguinte perspectiva: quando ação social é algo feito em benefício de outro, neste nível, eu posso sim dizer que Jesus fez algo que beneficia a sociedade. Entretanto, eu creio que se a gente passar por essa conceituação, alguns vão entender que esta obra de Jesus só tem rebatimentos sociais, né? Então, como essa obra de Jesus, ela é a presença de Deus que se humana, vem a nós para tratar de algo que se relaciona com céu e inferno, que se relaciona com a espiritualidade, com a pertença a Deus, né? Então, nesse sentido, eu diria que a obra de Jesus, ela manifesta o mais profundo amor de Deus, né, pela humanidade, e este profundo amor, ele traz realmente benefícios sociais, benefícios à sociedade, mas eu me limitaria a não chamá-la como uma ação social pela grandeza desta obra. Mas a obra de Jesus transforma a sociedade. Porque aí entra uma questão: pessoas transformadas pela fé em Jesus Cristo são pessoas diferentes na sociedade. Elas não são as pessoas que lotam as cadeias, elas não são as pessoas das páginas policiais, elas não são as pessoas que estão constantemente trazendo alvoroços sociais. Então, a fé em Jesus Cristo, a obra de Jesus por nós, ela transforma a vida social. Mas ela é muito mais do que uma ação social. Ela é uma ação divina que nos projeta uma esperança viva de salvação eterna. Então, eu diria, algo assim, que muda dessa forma. É algo assim que não muda somente o nosso dia a dia aqui na vida, né? Mas ele é uma ação de Deus. Ela foi tão intensa, foi tão grande, e ela é grandiosa na vida, na nossa vida, porque ela vai muito além do túmulo. Ela não é uma ação que acaba com o túmulo. Ela vai na eternidade. E até a Escritura descreve essa eternidade como uma vida maravilhosa. Mas antes, até quando você comentou sobre aqueles que se sentiram fora da fé e hoje estão na fé, eu quero assim dizer para ti que todos os dias, quase, sim, se não é todos os dias, mas uns 98% dos dias, eu lembro que até os 14 anos eu estava no inferno. E se eu morresse até ali, eu tenho certeza que hoje eu estaria no inferno. E por isso que todos os dias, uma das primeiras atitudes que a gente faz é agradecer a Deus, porque nós temos uma nova vida em Jesus. E eu lembro exatamente em 87, quando tudo aconteceu, quando há uma transformação. E eu digo isso, eu poderia talvez até pedir para alguém outro que está no grupo aí falar. E talvez alguém tenha o mesmo testemunho que eu. De dizer assim, até tal ano eu estava totalmente perdido e condenado. Mas a partir da data tal, eu nasci, Deus me buscou, Deus me trouxe das trevas para a luz. E por mais que doa para as pessoas, né, a gente sabe que nós nascemos no inferno. Na verdade, todos nós estávamos no inferno. No dia que você nasceu, você estava no inferno. E se foi batizado no mesmo dia, pois graças a Deus, no mesmo dia você saiu de lá. E isso é com todas as pessoas. Então, para nós percebermos um pouco que esse amor de Deus, o que esse amor de Deus ele é capaz de fazer com a gente, de nos mover, de nós olharmos para outra vida, olharmos para fora dos nossos próprios interesses, em busca
de trazer para que as pessoas sintam a mesma coisa que nós sentimos, de representar Deus lá fora. E isso é realmente grandioso, né? Até o pastor Elber Iago, no final, seu colega, escreve assim: qual a mensagem que a minha ação está levando? Nós cristãos somos a presença de Cristo, o exato sentido colocado pelo pastor Ayrton, né? Então é isso. Antes nós estávamos sem Cristo, perdidos no mundo, no inferno, nas garras, não era só na unha do diabo, mas dentro da mão do diabo, dentro do ambiente do diabo, nós estávamos lá. Hoje nós não estamos mais. Hoje nós somos, no amor de Deus, nós somos livres para servir tanto a Deus, como também ao nosso semelhante. E, aliás, eu só sirvo a Deus no meu semelhante, em certo sentido, né? Deus não precisa de nada, ele tem tudo, né? Então, ele não precisa do nosso trabalho. Quem precisa é a criação dele, né? E entre toda a criação, o ser humano é o que mais aparece como aquele que necessita das nossas ações, né? Eu vi no chat uma que passa e aí eu não consigo ver depois, mas alguém, eu não consegui copiar o nome, perguntou se eu gosto muito de dar presentes, isso é ação social? É a Lindaura Hammer perguntou isso. Isso, a Lindaura. Depende muito. Eu acho que eu não colocaria os mimos, aquela questão de promover a alegria de um aniversário, colocar tudo isso como ação social. Mas quando esse presente resolve algo, aí eu colocaria, né? Quando Na vida de um necessitado, é isso? Quando ele... eu sou padrinho e essa criança precisa de algo para desenvolver, sei lá, no estudo. Agora, nessa história de aulas online, ela precisa de uma câmera, precisa de um celular e tudo mais. Aí eu participo para que o desenvolvimento dela continue acontecendo. Aí eu colocaria, mas... eu não quero cometer a gafe de tornar tudo ação social como se a vida se resumisse à ação. É nesse sentido, eu não colocaria aqueles presentes, aquela forma de convívio, de lembrancinhas. Claro que isso traz rebatimentos. Nós vivemos em sociedade e, se quisermos, a gente coloca tudo no bojo social. Como também a igreja pode botar tudo no bojo da comunicação, tudo no bojo da educação cristã, ou assim por diante. Então eu quero cuidar para não ampliar demais o conceito, eu diria assim, né? Generalizar, né? Tornar tudo... Generalizar, essa é a palavra, né? Que daí qualquer ação, de repente, até... presente, é gostoso, viu? Continua dando presente aí, Lindaura, tá? Principalmente aí se as pessoas estão necessitando, dê a elas algo que vai resolver talvez um pequeno problema, ou que nem o pastor Ayrton falou, um problema naquele momento da vida dela, né? Acho que você deu uma dica aí para presente para os afiliados agora. Se alguém não sabe o que dá para presente para os afiliados aí, ó, procura saber o que ele está precisando aí, tá? É uma boa dica aí. Mas, pastor, eu tô lembrando agora assim, porque nos presentes tem o seguinte: se você quer encrenca com a esposa, dê para ela uma máquina de lavar roupa, uma panela de pressão, né? Isso não é visto como presente. Então eu estou dentro desse conceito aí para falar. E cuidado aí também, né? Porque aí ela vai achar que você está querendo resolver só o teu problema, na verdade, né? Não o problema dela, né? Dá uma secadora de louça para a esposa, por exemplo, né? Aí vai achar assim, é uma boa para você. Não, na verdade é para mim mesmo, que eu não preciso secar a louça mais, né? Então... Tá certo. Mas dentro daquele texto que o senhor indicou aí, pastor, tem alguma coisa que o senhor quer destacar dele de uma forma especial? Sim, deixa eu pegar Almeida aqui, o versículo 18, esse a gente tem usado bastante. Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de verdade.
A linguagem de hoje diz: meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa. Deve ser um amor verdadeiro que se mostra por meio de ações. Quando a Bíblia diz isso, eu tenho desconfiança que existe amor falso. E se não é falso, pelo menos existe amor de boca para fora, que não é verdadeiro. Né? Então, esse texto nos não só falar de amor, mas agir com amor. Não só ter tudo claro nos conceitos, mas agir para que as pessoas percebam o conceito que você está transmitindo, que elas vejam nas atitudes aquilo que move você. Não é preciso chegar lá e dizer: olha, eu estou vindo aqui lhe ajudar porque eu creio em Jesus, sabia? Isso a pessoa tem que perceber pelo que você está fazendo. Você não precisa escrever na testa a sua linguagem, a sua atitude, a sua forma de estar se apresentando. Esta precisa demonstrar que algo move você. E esse algo que move, ele precisa estar nas palavras, mas especialmente nas atitudes. É interessante essa ideia, pastor Ayrton, porque até a Escritura nos reconhece como cartas vivas, né? Quer dizer, quando as pessoas olham para você, elas estão te lendo, elas estão fazendo uma leitura de você. E aí tem aquele conceito também que diz que nós não podemos não comunicar. Então nós comunicamos de uma forma ou de outra. Até mesmo de boca fechada nós comunicamos, o nosso olhar comunica, nosso gesto comunica, tudo comunica. Então, por isso que a Escritura nos compara como cartas vivas, quer dizer, as pessoas olham para um cristão, elas precisam ler. Aquilo que você falou, você não precisa nem falar em Cristo, mas as pessoas estão lendo no que você está fazendo o que Cristo aparece. E nisso, por exemplo, a gente às vezes se aborrece com pessoas cristãs que falam demais e não deixam você expressar nada e tudo mais. Quem fala muito, às vezes, não permite que o outro leia quem é você realmente, né? Nesse contexto. E eu acho que o que o pastor falou, ele se aplica àquela frase, eu não lembro quem é o autor exatamente: os cristãos leem a Bíblia, o mundo lê a vida dos cristãos. Legal, hein? Muito bacana a frase. E isso está muito de acordo com o Sermão da Montanha, quando Jesus lá, quando ele fala de luz e sal, no capítulo 5 de Mateus, ele diz: para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Então, assim, as atitudes, essa vivência prática da fé, ela demonstra o que nos move, o que está dentro de nós. E aí existem algumas coisas assim, pastor, deixa eu colocar isso aqui para a gente ir para um campo prático. Não existe congregação que não faça ação social. Existem sim congregações que não têm um departamento, não têm uma decisão formal de que vai fazer isso ou aquilo, mas por natureza, as pessoas cristãs não conseguem não amar. Elas agem. E aí, pensar em coisas bem práticas. Você é atendente de uma clínica, está lá recepcionando as pessoas. Você, na sua gentileza, na forma de resolver as questões de alguém, você está sendo instrumento de Deus para a vida de uma pessoa. Você trabalha em uma repartição pública e lá chega alguém com documentação toda enrolada, ela não vai conseguir destrinchar isso, mas você sabe o caminho. E você faz algo mais do que o seu. O seu trabalho é receber os documentos prontos.
mas você faz algo a mais, você diz, olha, agora aqui eu não consigo resolver, mas às 5 horas, quando eu saio daqui, eu vou contigo em tal lugar, vamos conseguir isso, isso e aquele documento. Ou você indica o lugar e você ajuda ela a resolvendo problemas da pessoa, sem investir dinheiro, nem mesmo tempo, mas investindo uma boa vontade, uma empatia, fazer o que Jesus quer que seja feito por ela. E isso marca a vida das pessoas. Nós não precisamos sempre pensar em coisas grandes e caras, né? Vamos pensar a partir de nós, do nosso jeito. Eu uma vez recebi aqui em Porto Alegre, na verdade o pastor Jagnoff está nos ouvindo, ele deve lembrar, um casal que veio de Rondônia, não sei de que município, ficou na casa de passagem aqui em Porto Alegre, o pastor Jagnoff acompanhou eles fizeram tratamento aqui, essas pessoas me mandam mensagem a cada poucas semanas, não são aquelas pessoas que enchem teu celular, mas marcou a vida deles. Eu não fiz nada mais do que mediar entre quem fez o contato comigo para encaminhá-lo ao pastor Jagnoff, né? Então, muitas vezes a ação social não é nem você fazer, mas você colocar diante de quem sabe fazer ou faz melhor que você. É ter a boa vontade. Verdade, isso aí, até quero aí parabenizar o nosso colega Jagnoff pelo trabalho que ele faz lá, porque já teve algumas pessoas aí que foram para lá e foram atendidas por ele, né? Então a gente vê quão imenso é isso, quão grandioso é, como marca a vida das pessoas. Nós marcamos a vida das pessoas quando a gente estende a mão em um momento difícil da vida delas, né? Quando talvez elas não enxergam nenhuma solução, ou talvez uma oração, apenas pegar na mão, ou estar com eles e falar desse amor de Deus, falar que Deus está lá presente, como é grandioso esse trabalho. Então aqui eu quero parabenizar também o nosso colega Jagnoff aí pelo trabalho que ele realiza, né? É muito bacana mesmo, né? Deixa eu fazer uma coisa, eu vi agora que meu pai acabou de dizer boa noite. Boa noite, pai e mãe, que eu sei que vocês estão na escuta aí. Que bom. Tá, me diz aí depois Daniel no final. Não, depois no final da live aí eu vou mandar um alô especial para eles aí. Vamos tá adiante bom. Então. Pastor, Vamos. Em todo o contexto social que nós vivemos hoje, eu digo assim, no contexto social, da questão do tempo, da questão, parece que as pessoas estão tão atarefadas, eu às vezes fico me perguntando se de fato as pessoas estão atarefadas, ou se a gente acaba criando tanto compromisso que às vezes não teria necessidade de fazer, e acabamos enchendo a nossa agenda, né? Como motivar essas pessoas para que elas se envolvam numa ação social? Tá travando. Oi, tá me ouvindo? Eu não consegui entender tua colocação. Tá, deixa eu repetir então. Dentro desse contexto social que nós vivemos, da questão do tempo, que as pessoas parece que não temos mais tempo para nada. Eu fico me perguntando, ou nós administramos mal o nosso tempo, ou nós realmente acabamos assumindo tantos compromissos que talvez não precisaríamos nem estar fazendo, né? Mas como fazer essas pessoas se envolverem em uma ação social? Como mostrar para elas que elas são importantes diante desse trabalho, diante das pessoas necessitadas também? Acho que a resposta ela é mais complexa do que a pergunta que você fez. Mas eu acho que assim, para a linha de frente da ação social, há pouca gente. As demandas são maiores
do que a capacidade de resposta. Porque a gente ainda vive, na nossa igreja de uma forma especial, alguns conceitos um pouco equivocados, né? Por exemplo, de que a ação social é tarefa do governo, né? A ação social não tem a ver com a igreja, né? Ainda há pessoas, inclusive pastores, que pensam de que a ação social exige envolvimento político, que isso sempre vai ter um viés político. Então essas coisas, elas fazem com que em alguns lugares poucas pessoas tentem remar sozinhas, fazendo as atividades e atendendo às demandas. Por outro lado, existem níveis de ação. Aqueles que compreendem melhor a questão teórica, seja a partir da Bíblia, seja a partir do conhecimento de outras áreas sobre o desenvolvimento social, desenvolvimento humano, não são necessariamente as pessoas que devem estar lá na ponta de levar as coisas. Precisam pensar as coisas e se assessorar de outros que vão fazer. Então isso funciona como uma empresa em qualquer lugar onde você tem níveis. Só que o interessante é que mesmo que você tenha uma boa bagagem, o estar lá na ponta, o estar com a pessoa faz uma diferença muito grande, né? Eu sinto muita falta daquele trabalho de ponta que eu realizava enquanto pastor de congregação. Eu tenho o privilégio de aqui, eventualmente, no Projeto Eliezer, Projeto Compartilhar e outros aqui da Grande Porto Alegre que me convidam a estar em isso é fantástico, só que aí entra a questão, o tempo não me permite a estar em todos os lugares neste nível, né, do dia a dia, né? Mas eventualmente eu me agendo para estar, porque isso alimenta você. Você não pode ver só os resultados do trabalho da igreja escritos no papel. Você precisa ver os resultados escritos no rosto, no olho das pessoas, né? Então essa presença, ela me faz muito bem, mas eu sei que às vezes eu preciso administrar o tempo de atender demandas que são maiores, como esta de hoje e outras que penso que eu posso ser mais útil e alcançar mais pessoas que podem fazer aquele trabalho no dia a dia. Então, eu creio que a falta de tempo, agora indo para outro, nós vivemos um tempo, e eu acho que após pandemia nós vamos ser um pouco diferentes, que nós paramos tudo e não morremos. A vida continua, né? Nós vamos poder ter mais tempo para o ser humano, ter uma outra forma de atuação e tudo mais, mas isso vai durar pouco, né? A gente vai entrar em rotinas, as demandas, tudo anda, né? Mas a gente precisa cuidar de si mesmo. Quando cuidar dos outros, tira o foco de cuidar de você mesmo, algo está errado, porque os outros só estarão bem se você continuar bem. E isso é importante na dimensão da ação social, isso aí é importante para nós pastores, né? O estressante que é o trabalho, o pastoreio, né? No momento em que eu não estou bem, minha igreja não vai estar bem, né? Então essas questões a gente precisa estar atento, né? E aí algumas pessoas fogem de tudo o que é humano. Algumas pessoas tentam não se envolver com o ser humano por causa de frustrações, né? E a ação social, ela é essencialmente lidar com o ser humano, com interesses, com as figuras difíceis, né? Com pessoas que têm os mais diversos interesses, aquelas pessoas que
que até se aproveitam, né? Porque nós temos em cada cidade um grupo de pessoas que às vezes é assistido por 3, 4 igrejas, porque como igreja nós não somos organizados de nos aliar e alinhar com outras para atender todas as pessoas da cidade. Às vezes as pessoas, se alguém está doando, eu estou recebendo, né? E aí você fica sabendo e isso frustra, né? Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, então. Não tem tempo, porque é a forma mais simples de dizer, eu não vou me envolver mais nisso. Né? Deixa eu te perguntar, então, pastor, a ingratidão seria um fator desmotivador para a ação social? Ou talvez o aproveitar-se da situação? A gente tinha combinado que a gente ia falar de coisas boas, né? Eu creio que a ingratidão das pessoas, ou aproveitar-se, frase mais nordestina que eu gosto de usar, às vezes as pessoas nos elegem de besta, né? Então a gente, isso, eu diria assim, isso tira o brilho, né? Mas se isso nos desmotiva, é porque, de certa forma, nossa motivação está nos outros. Quando a nossa motivação está em Jesus e naquilo que eu sou e eu posso ser e fazer, nós nos abalamos menos. Mas quando eu necessito que o outro me elogie, que ele me aplauda, que ele diga que eu sou a melhor pessoa do mundo, para continuar motivado, aí eu vou desistir quando ocorrem essas coisas. E isso ocorre. Então por isso, a ação social da igreja, ela necessita da presença pastoral, da orientação teológica, para que a motivação correta mova a igreja. Porque se ela for movida pelo embalo, ela desiste fácil. E uma outra questão que, na minha experiência pastoral, quando as pessoas se envolvem demais, é preciso dizer, descuide de você, porque às vezes dedicar tempo excessivo para uma causa pode demonstrar ou uma motivação equivocada ou a fuga de um problema. Quando a gente chega mais a eu coloquei essa questão da ingratidão e aproveitar-se da situação, lembrando justamente de Jesus. Por isso que eu olho para o lado positivo. Acho que Jesus nos ensinou que nós não devemos parar com o nosso trabalho por causa da ingratidão ou do aproveitar-se da situação das pessoas. Porque quando ele curou 10 leprosos, apenas um voltou. E nem por isso ele deixou de fazer os milagres, né? Ele continuou a missão dele. Ele foi firme, ele sabia, até teve momentos que ele falou, olha, nem fala quem eu sou, nem conta nada, fica quieto. Interessante isso de Jesus, né? E por outro lado, quando você fala das pessoas envolverem-se demais, então aqui até quem está participando da nossa live aí, que é aqui da Congregação Concórdia, que tem participado das nossas reuniões, eles são testemunhas, que eu sempre falei isso, que eles não devem assumir aquilo que não vão dar conta de fazer. Assuma um trabalho, assuma uma atividade, mas faça bem ela. Não se envolva em 4, 5, sabendo que você não vai dar conta de fazer isso. E aí acaba, de repente, chega um ponto que a própria saúde já não resiste e acaba daí desanimando e largando tudo, né? Por isso nós temos também já o outro lado, né? Da pessoa que está se envolvida em tudo, quando ela chega no limite dela, ela larga todo o trabalho, ela já não fica com mais nada quase, né? Isso é desafiador e esse aspecto, nós pastores, a gente precisa estar atento, nem sempre fazer, porque temos lideranças que atuam na ação social e em outros departamentos, mas eles precisam desenvolver esse olhar para observar
e não perder as pessoas, não perder aqueles bons líderes por causa do ativismo que elas mesmas se propuseram, né? Então, acho que isso é muito importante. A ação social, ela é fascinante, o estar envolvido com o ser humano é fantástico. Pedras, máquinas, nada dá resposta como o ser humano, né? E, por outro lado, a ação social, muitas vezes, dependendo do tipo, ela lida com muita dor. E no momento que a dor do outro me tira o sono, eu preciso fazer algo. Porque ele precisa que eu esteja inteiro e Jesus não quer me quebrar por causa do problema do outro. Alguma coisa está errada quando eu perco o sono por causa da dificuldade do outro. Eventualmente estar assim, ansioso, poxa, aconteceu algo de hoje para amanhã, isso é natural, isso é humano. Mas quando aquilo que eu faço por outras pessoas me tira do ponto, eu preciso perceber que acendeu luz amarela, eu preciso me tratar, eu preciso me cuidar. Isso é importante. Dentro Especialmente disso, quem lida com hospital, essas coisas são mais fortes, né? Mas assim, quando você lida no meio de uma catástrofe, você vê a situação do ser humano, nós não podemos ser insensíveis, mas nós não podemos assimilar e nos tornar mais frágeis do que quem está vivendo a fragilidade. Muitas vezes nós corremos um risco errado, nós pensamos de forma errada, no sentido de querer que o outro não sofra. Muitas vezes, no sentido de querer realmente resolver todo o problema dela, que às vezes ela deveria estar resolvendo. Nós não podemos resolver o problema dos outros no sentido de chegar lá, na casa dela, olhar todo o problema e dizer, tá bom, eu vou resolver isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, tá? Deixa que eu resolvo. Tem coisas que nós não devemos resolver. Nós podemos estender o alimento, no caso, que pelo menos eles não vão morrer de fome. Mas tem coisas que nós temos que deixar, por mais que doa no nosso coração, nós temos que deixar as pessoas decidirem por elas. Porque não faz sentido, às vezes, um grupo de ação social chegar numa casa e tomar uma decisão no lugar da pessoa. Aí nós estamos, até eu diria assim, invadindo a liberdade do outro, ou talvez a área do outro. Não sei se o meu pensamento está correto, né? Eu concordo com ele. Eu também não sei se ele está correto, mas eu caminho nessa direção. Nós precisamos ajudar as pessoas a caminhar. Eu não posso caminhar pela criança. Eu posso estender a mão para evitar que ela caia, né? Então, a ação social, ela lida com pessoas que às vezes têm características de criança em algum aspecto da vida, né? Às vezes a ação social é ajudar aquele povo a fazer as contas e perceber que tem gente que vive com menos dinheiro que ela e vive melhor, e ela está sempre quebrada porque ela não sabe administrar. Aliás, esse é um campo que a gente pode trabalhar mais até entre membresia, né? A ajudar a administrar as finanças domésticas, né? Isso é uma ação social fora de série, né? Nós tínhamos 22 famílias que recebiam Bolsa Família nos nossos projetos sociais. Uma boa parte eram membros da igreja, mas isso não dava para nada. Então a gente foi e a gente se envolveu, era um leigo e eu que começamos isso, né? Quando a gente descobriu, havia um crime, o cartão dele estava preso no mercadinho, o dono do mercadinho tinha o cartão e a senha, e eles estavam na mão deles, eles não estavam administrando. Então nós entramos e apoiamos e fazer perceber que isso precisa ser administrado de forma diferente, né? E tudo mais. Então, mas eu não posso fazer por ele, eu preciso ensiná-lo a fazer. E isso é em tudo. Eu estou me lembrando agora, por exemplo, se eu sei em qual repartição pública se resolve uma coisa, eu não devo ir resolver, eu devo ir junto.
no folder da ação social, a gente escreve uma história de que o maior projeto de ação social é ir junto, né? Porque aí a pessoa aprende, ela vai fazer. Então tem a história do pescar, né? Diz, é mais importante ensinar a pescar do que dar o peixe. No Departamento de Ação Social a gente diz, mais importante do que dar o peixe e ensinar a pescar é pescar junto, porque aí o pescar junto traz mais elementos, né? Porque você não aprende a pescar no escritório, você aprende a pescar na prática, e não adianta eu falar para você e você vai. Estamos juntos, nós nos relacionamos com a pessoa que está diante de necessitando de um apoio para desenvolvimento pessoal e desenvolvimento social. Então, estabelecer um relacionamento para uma caminhada, para uma nova vida. Muito boa essa frase, hein, pastor? Parabéns por ela, né? Ela é muito consoladora também. Porque quando você diz assim, eu vou pescar junto contigo, aqui lógico que é só uma figura de linguagem, mas como é legal sentar ao lado de alguém na beira de um rio, numa represa, e pescar, né? É muito bacana. E isso me fez lembrar até quando Cristo, ele subiu ao céu, ele queria que nós tivéssemos a certeza de que ele vai caminhar conosco. Ele vai estar ao nosso lado. Tem decisões que ele deixa nós tomarmos. E muitas decisões que nós tomamos, o sofrimento que nós carregamos, é fruto de uma decisão nossa, não é de Cristo. Nós não podemos culpar Deus por uma decisão nossa. Mas ele quer dizer assim, olha, eu estou caminhando contigo, eu quero te ajudar, eu vou estender a mão para ti, eu vou te dar força, eu vou te perdoar, eu vou estar sempre ao seu lado. Isso é muito consolador. Essa frase aí é show de bola, bacana mesmo. Como é importante a gente saber disso, né? E, pastor, dá para aplicar ela também para a unidade do que Jesus fez. Ele não apenas resolveu o nosso problema de salvação à distância, ele veio estar conosco. Ele veio e se fez um conosco. Então, a mesma aplicação que você faz numa dimensão da ascensão, dá para fazer antes também, né? Legal, muito bacana. Tem aqui Pastor, eu tenho aqui na tela agora uma saudação muito especial que eu quero responder. A Isolde Sonntag, né? Ela foi minha primeira professora lá no primeiro ano. Eu acho que isso deve ter sido 78, porque eu fiz 7 anos em 77, né? Eu quero saudá-la e obrigado. Aprendi a ler e escrever com ela, mas eu preciso dizer também ao vivo aqui, minha caligrafia não é boa. Aí eu não sei se isso tem a ver com ela ou comigo. Viu, Ayrton? Eu queria dizer assim, que você deve ter sido um cara muito bonito, né? Naquela época. Naquela época, tá? Naquela época você deve ter sido um cara muito bonito, charmoso, elegante, né? Porque se a Isolde lembra ainda de você de 78, cara, com tanto aluno que passou nas mãos dela. A Isolde que tá de parabéns aí por lembrar de você. Eu devo ter estado em um dos extremos entre alunos, porque aquela turma do meio de campo não se lembra, né? Hoje a gente tá nos bem comportados, nos piores aí. Legal. Mas eu quero mencionar o que o Volney escreveu também. No nosso trabalho social da CELC, definimos em ajudar aqueles que padecem por problemas de saúde, pois quase todos que pediram ajuda sobre outras justificativas quase sempre estiveram apenas se aproveitando dos nossos serviços, né? E olha, eu quero aqui parabenizar e agradecer a esse grupo de ação social da Congregação Concórdia pelo trabalho que fazem. A gente sempre procura fazer com muito critério, inclusive antes de definir uma ajuda, tem pessoas que vão lá fazer uma visita para ver se de fato há uma necessidade de fazer isso.
Então, quero parabenizar e agradecer aí pelo trabalho que esse grupo realiza, né? Com Não certeza. sei se quer fazer algum comentário sobre isso ou podemos seguir. Vamos seguir, eu acho que nós já estamos longe no horário aqui, você tem coisas anotadas aí. Nossa, 8h20 ainda, né? Mas eu quero rapidamente, então, falar assim, quando nós falamos antes da ingratidão, então nós precisamos aprender a lidar, na verdade, com a gratidão e com a ingratidão. Nós precisamos pesar isso na nossa vida e colocar isso e refletir qual cada ação, tanto a gratidão como a ingratidão, qual peso tem isso no nosso trabalho. Eu acho que esse é um ponto que talvez nós podemos trabalhar um pouquinho, né? Eu acho que algumas coisas eu aprendi bastante cedo no envolvimento da ação social, ali nos anos 2000 e pouco. Eu preciso tomar tempo e ensinar as pessoas com quem eu me relaciono na ação social o que eu espero delas. Eu não posso esperar delas algo que eu não disse para elas, né? E essa metodologia faz com que os resultados sejam muito mais robustos. Uma situação muito marcante para a minha vida foi em 2005. Então eu comecei em 2001 a trabalhar numa organização social chamada Diaconia. Desde 98 eu participava dela em capacitações e tudo mais, né? E em 2005 um grupo de americanos nos deu na época o equivalente a R$7.000. Eu lembro que eram $5.000. Hoje $5.000 é uma cacetada de dinheiro, né? Aquela vez não deu bem 7.000. Para nós construirmos uma casa a uma família carente. Só que a gente conhecia 20 famílias sem casa. Mas eu já tinha aprendido de que para haver resultados robustos, eu precisava ver na família que eu ia apoiar uma parceira e não beneficiária. Alguém que ia ter uma oportunidade de construir a sua própria vida numa nova dimensão. E a gente então chegou junto a essa família, falamos do recurso e tudo mais, levamos 6 meses para que a família dissesse sim, porque ela desconfiava como é que uma igreja, eles tinham passado por uma situação assim, uma igreja pediu uma oferta de fé, e essa oferta de fé era tudo que o marido recebesse aquela semana precisava ser depositado no próximo domingo no prato de oferta da igreja. E esse homem então disse: olha, eu tenho fé que você nunca mais vai para a igreja, porque eu sei que vai mudar, nós vamos ter uma semana sem alimentos em casa, né? E aí dentro do curso do mesmo ano, a nossa igreja chega e faz uma proposta de, se eles construírem a casa, a igreja tem condições de dar o material e tudo mais, e isso ficou muito confuso, né? E um certo dia esse senhor me disse assim, olha, pastor, eu não entendo muita coisa, mas eu fiquei desviado, alguém estava mentindo, isso não podia vir de Deus, um pastor querer tirar o que eu não tenho e outro me dar o que eu não tenho, né? E aí, mas isso foi muito importante, essa família soube do início, nós ficamos muito apreensivos, se eles souberem que a gente tem tanto dinheiro para conseguir, será que não vão querer avançar por cima? Mas a gente foi trabalhando, né? Diz, olha, nós temos um recurso para construir. E esse homem disse, pastor, com esse dinheiro dá para construir um palacete. E aí fomos indo, fomos construindo, aí quando foi a época de comprar portas e janelas, né, então levamos ele junto, fui eu, ele, mais uma pessoa da diretoria da igreja, fomos comprar, aí ele me puxou para o lado assim, disse, pastor, não compra essas janelas e portas, elas caras. Eram portas e janelas almofadas, de uma qualidade boa. Diz, vamos comprar essas outras de ficha, muito mais baratas, quem sabe não sobra dinheiro para construir uma casa para um dos meus filhos também. Ali nasceu realmente o nosso desenvolvimento social
com trabalho de desenvolvimento humano, porque ele se sentiu parte. E realmente a gente conseguiu fazer 3 casas, porque nós iríamos pôr porta e janela, aliás, portas internas, e ele disse, não, eu moro hoje num barraco, eu tendo um telhado e uma casa, eu não preciso ter porta por dentro, dinheiro para comprar a porta para a casa do meu filho, porque essas coisas, depois que eu tenho isso aqui, eu me ajeito, eu melhoro minha casa com o decorrer do tempo. Então essa participação, ela foi fantástica para nós e para eles. E assim a igreja passou a construir 17 casas até hoje. O meu tempo em Natal foram 13, se não me engano, né? E depois disso, então, assim, e com recursos normalmente de gente de fora da igreja, que acredita em bons projetos e que quer criar coisas que dão resultado, né? Aquelas casas, algumas, a maioria delas hoje estão rebocadas, tudo tão pintadas, mas também teve quem entrou lá e não assumiu a casa. É tipo assim, a igreja não terminou a casa, falta isso, falta aquilo, né? Então tem gente que sai da pobreza, mas a pobreza não sai de dentro dela. Isso é um processo bem mais amplo de trabalho, né, de relacionamento. Na verdade tem pessoas que precisam constantemente que a gente, aonde a gente larga elas com o carrinho de mão ali, bota ali fica, enquanto você não voltar lá e pegar e levar adiante, parece que as coisas não andam, né? Tem pessoas assim, isso é o perfil delas, a gente tem que também, por outro lado, compreender isso, né? Mas assim, nós já estamos... Por isso a gente precisa ter uma metodologia que faça avançar, que dê tarefas, que faça a pessoa ter realmente degraus na vida diante dela, né? E às vezes o maior trabalho para a gente é pensar estratégias individualizadas para dar oportunidade de desenvolvimento a essas pessoas. Legal, tomara que o Volney aí esteja participando e ouvindo aí mais irmãos aí da ação social, para ouvirem isso que você falou, que é realmente legal e vai dar para eles até um amparo bem bacana aí de ideias para trabalhar. Pastor, 1h30 falando aqui, eu ainda tinha pelo menos uma questão que eu gostaria, né, que o senhor pelo menos desse uma pincelada rapidamente, né? Nós sabemos que cada congregação, cada paróquia tem a sua realidade, e a gente sabe também, assim como você falou, que muitas congregações e paróquias realizam trabalhos sociais, claro que não definido por departamento e assim por diante, né? Porém, para que nós pensássemos, de repente, em dar uma ideia para quem está participando conosco, o que pode ser feito dentro desse trabalho, assim? Até para que eles possam, de repente, olhar e ver que, de repente, eles são úteis nesse trabalho e eles podem se envolver na sua congregação, né? Pastor, como você tinha me mandado por zap um pouco o roteiro, eu pensei um pouco e eu vou ser um pouco mais ousado. Eu conheço a realidade, eu acho que vocês têm uma congregação bem posicionada dentro da sociedade, vocês têm capacidade de cidade, a densidade de luteranos, tem a paróquia de vocês e tem outras em Cacoal. Eu penso que, além daquilo que é do dia a dia, de cada pessoa, observar como pode mostrar melhor o amor de Jesus às pessoas, seja na vizinhança, no ambiente de trabalho, como ser sal e luz, fazer diferença onde Jesus colocou você, de pensar e olhar para a cidade e perceber onde estão alguns problemas que vocês gostariam de ver diferente, mesmo que a médio e longo prazo, né? Assim como vocês fizeram com casa, vocês viram que era uma demanda, né? E vocês foram indo e chegaram a constituí-la, né? Mas eu não tenho aí relatos, mas eu tenho em afirmar que depois que vocês tiveram,
vocês não tiveram mais o problema de não ter a casa de apoio, vocês tiveram problemas por terem a casa de apoio. Os problemas só mudam de figura, né? Verdade, Nesse sentido de perceber alguma lacuna da cidade que vocês possam servir de uma forma a resolver alguma questão, né? E isso pode demandar um planejamento, uma relação com o governo, e tudo mais, porque uma das questões que eu vivenciei, políticos, depois de eleitos, eles são demandados por interesseiros. Poucas vezes eles são demandados por pessoas que querem ver o bem da cidade. Certa vez um vereador tomou posse em Natal como cargo algum vereador foi retirado para ser secretário, então ele entrou e eu conhecia ele, eu marquei um encontro com ele porque eu via nele uma pessoa que poderia trabalhar a questão do direito humano à alimentação adequada. Marquei uma audiência, fui lá, falei quase 1 hora com ele, e lá naquele gabinete estudava trabalhava uma moça que estudava no seminário onde eu dava aula. E essa moça chegou à noite muito feliz. Pastor, eu tive muito orgulho do senhor hoje. Digo, o que foi? Diz, olha, depois que o senhor saiu, o vereador saiu do gabinete, chegou lá na frente e disse assim, primeira vez que um pastor veio aqui e pediu algo para a cidade e não para a igreja dele. Né? Então, esse eu acho que é um dos pontos muito importantes de nós, como igreja, pensarmos a cidade e demandarmos para quem está... Claro que eu não consigo fazer um projeto de lei, precisa de um vereador, mas eu posso levar a ideia para ele. Porque às vezes essas pessoas que estão envolvidas, elas não têm a ideia e não têm tempo para refletir a cidade. Sobre a cidade. E aí, muitas vezes estão cercados de gente que tem outros interesses e não os interesses sociais do bem-estar da cidade. Então, como vocês têm uma presença forte, numérica e também em diferentes setores da sociedade de Cacoal, eu ouso dizer, pensar um outro... Né? Entretanto, um outro aspecto, igrejas grandes como a vossa, ela precisa protagonizar pensamentos sobre como cuidar dos idosos da igreja. Isso eu não digo que a igreja vai precisar abrir uma casa de idosos, mas ela precisa provocar a prefeitura que ela se mexa para que algo ocorra. Porque não dá para esperar a situação acontecer, né? Então, nessas dimensões, eu acho que vocês podem, e aí, se aliar a outras congregações, enfim, e demandar o poder público para ações maiores. Legal, é uma boa ideia, hein, pastor? Na verdade, são coisas aí que, quando nós tivermos a oportunidade de sentar e conversar, com certeza... nós vamos estar conversando com o pessoal, porque eles eles estão muito abertos aí para esse estilo de trabalho, né? E realmente essa questão aí que você colocou, que às vezes os assessores dos políticos, eles acabam escondendo situações porque têm interesses por trás, né? Ou favorecem somente um grupinho de pessoas da sociedade e esquecem de outros, né? Então, legal, bacana a ideia. Pastor, tem uma pergunta aí da Isolde Duve, eu quero que você leia e responda aí. A Isolde pergunta sobre se eu ajudo e digo para essa pessoa que eu faço isso por causa do amor de Deus, se é bom mencionar o nome da igreja ou não. Eu digo sim. Sim, da seguinte forma, a minha relação com Deus, ela se dá de um modo, por meio de uma igreja que tem uma doutrina. Se eu
outra igreja, eu tenho uma outra forma, uma outra visão de mundo, e a minha relação com Deus e com as pessoas também vai mudar de acordo com aquilo. Então, assim, eu já pensava diferente, mas há muitos anos eu passei a ter a postura de que a minha identidade de cristão, ela tem um estilo. E o estilo dela se dá por meio da doutrina e da igreja que eu participo. Então, claro que isso não é assim, toma aqui meu cartão, né? Mas o estar apresentando é importante, porque essa pessoa ela pode estar querendo assim, poxa, que pessoa interessante, como ela disse que ela é cristã, mas aonde eu poderia ser cristão e desenvolver essa visão? E eu preciso dar esse endereço para ela, onde ela poderia encontrar essa visão de vida cristã e tudo mais, né? Então, o nome da igreja, para mim, ele é importante, ele não é a coisa mais importante é Deus, mas dentro de uma situação hoje, onde nem tudo que leva o nome de igreja prega Jesus como eu creio, eu preciso dar o endereço onde a minha fé é alimentada e onde esta forma de ver o ser humano e relacionar-se com Deus está presente e está sendo pregada. Muito legal. É isso, pastor. Eu também, eu sou dessa opinião. Eu sempre vejo que a gente fala, a gente leva, a gente ajuda, e querendo ou não, o nome da igreja ela acaba se tornando um ponto de referência. Porque essas pessoas, querendo ou não, elas têm outras referências. Elas só não vão dizer para ti, né? Talvez. Mas o nome da igreja, eu entendo que também é algo que é importante. Mas mais importante, claro, é Jesus Cristo, sem dúvida nenhuma, né? Pastor Ayrton, chegamos aí no final, aí, quer dizer, final não, nós teríamos aí muito assunto para falar ainda, mas já estamos a 1h37 aí conversando. Eu gostaria, assim, que você deixasse aí uma palavra final, mas antes vamos falar com Deus em oração, colocar tanto a nossa vida, como também a vida de todos os cristãos aí envolvidos nesse trabalho. Vamos orar? Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, obrigado porque o Senhor nos tirou das trevas, das mãos de Satanás, do inferno. O Senhor nos tirou de lá para o mundo da luz. Hoje nós temos a salvação, e essa salvação ela é de graça. Ela vem porque Cristo Jesus foi obediente até o fim, ele suportou tudo em nosso lugar. Obrigado, Jesus, por nos conquistar a salvação eterna. Obrigado por estar conosco cada dia. Mesmo quando nós pecamos, o Senhor sempre está caminhando conosco, apontando os nossos erros, para que nós assim possamos nos arrepender e pedir perdão. Assim também, Senhor, te agradecemos pelo trabalho de toda a igreja, de todos os cristãos no mundo inteiro, esse trabalho que quer levar este evangelho, seja lá por qual departamento. Um deles é a ação social. E agradecemos por todos que se envolvem nesse trabalho, que dedicam tempo, que dedicam os seus dons, dedicam a sua vida para beneficiar aqueles que estão realmente necessitando. Continue usando cada um de nós como suas ferramentas, Senhor, para nós assim sermos sal da terra e luz do mundo. Continue abençoando o trabalho do pastor Ayrton, assim como tens feito até agora, e que através das orientações dele, todas as congregações, paróquias, consigam também ter uma visão mais ampla do trabalho da ação social. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, e agradecemos. Amém. Pastor, Amém. Como é que é o nome da sua mãe? Como é que é o nome da sua mãe? Leonida. Ô, dona Leonida. E Daniel, né? Daniel e dona Leonida,
eu quero aqui deixar o meu agradecimento pelo carinho de vocês, por vocês estarem sempre participando dos nossos cultos aqui. Isso nos deixa muito feliz, e isso ao mesmo tempo para a Congregação Concórdia mostra que esse trabalho de transmitir os cultos, ele precisa continuar. Então, de coração, obrigado pelo carinho, tá? Sempre à disposição. Se a senhora quiser conversar uma hora comigo, fica à vontade, pode me ligar aí, seu Daniel também. Quero aqui, ó, dar um beijo bem especial no coração de vocês dois aí, pela companhia em nossos cultos aí, tá? Pastor Ayrton, quero que você deixe aí tuas palavras finais aí. Meu muito obrigado aí pela tua disponibilidade do tempo e pela tua saliva que você gastou aí, tá? Eu fui repondo com chimarrão aí. Ah, muito bom. Ai, ai. Mas assim, ó, pastor, primeiro uma pergunta, quando é que a gente vai falar do Departamento de Ação Social mesmo? Olha, vamos ter que marcar mais... Vamos marcar mais uma live, então. Tá bom. Mas assim, na conclusão, dizer que o departamento ele tem 4 pessoas eleitas pelo conselho diretor, sempre um pastor e um leigo. O leigo é o nosso coordenador, é o Heron Ilgenberg, foi meu congregado lá em Natal. E o pastor é o pastor Ilmar Stern, que é conselheiro lá, natural não, ele é pastor em Pomerode. E aí tem mais um pastor e um leigo que não precisa ser do conselho diretor, e aí está conosco o pastor Danilo Farr, que é o capelão da Alas, em Vitória, e a Valdirene Loretti, que acho que é contadora e é tesoureira ou algum cargo assim na Alas. E além disso, então, cada departamento tem junto de si uma das organizações auxiliares. E bem óbvio, o Departamento de Ação Social está conosco o presidente da AESE, da Associação das Organizações Sociais da IELB, né? Esses então assessoram, mas grande parte, na verdade, essa linha de pensamento e de conteúdo que eu expus, essa é uma construção coletiva deste departamento. Nós estamos promovendo uma pesquisa sobre acolhimento nas congregações da IELB, então peço que o pastor divulgue aí, que o povo possa preencher. Já alcançamos em 3 dias 600 pessoas preenchendo. A gente quer fazer um diagnóstico porque entendemos que o acolhimento ele se faz necessário na evangelização como na ação social, o trabalho da igreja como um todo, né? E queremos entender um pouco mais sobre isso. Eu quero dar um grande abraço a várias pessoas, eu vou evitar citar nome, mas alguns eu preciso citar. Minha mãe já reagiu à fala do pastor, então minha mãe e meu pai. Eu vi a Nilva, minha prima, mas o Ivo Neunfeld é contemporâneo de seminário, mas a Nelly Zimmermann, que já jantei na casa dela, né? Então assim, vem vários cenários aí, né? Ela também é coordenadora da ação social, eu também vi a Ed antes, né? Então assim, a gente tenta evitar nomes, mas a gente começa a citar alguns. E a Isolde, então, muito obrigado, porque eu sei ler e escrever, inclusive fazer contas, né? Isso começou lá, lá no início, né? Tudo tem um ponto de início. E dizer assim, a gente está disponível como diretoria nacional, como igreja, para que o trabalho de vocês seja simplificado e facilitado. A igreja não acontece aqui no centro administrativo. Aqui a gente tem atividades burocráticas, a gente se dedica tempo a pensar coisas que sejam úteis para vocês. Demandem para nós, nem sempre é possível. Agora, por exemplo, nesse tempo de pandemia, a gente chega muito mais longe. Mas esses dias até uma pessoa perguntou, pastor, é impressão minha ou sua cabeça está com um formato de microfone por cima, né? Que a gente passa horas por dia assim, né? Mas é muito gostoso, gosto do que faço, me sinto abençoado por Deus servindo nesta função
e Deus tem me abençoado muito também nas mais diferentes formas, colocando pessoas como vocês junto da gente para desenvolver o trabalho. Vemos um progresso muito lindo e especial das congregações atuando, e é isso que a gente almeja e cremos que Deus quer para a IELB, para todos nós onde Deus nos colocou. Obrigado, pastor. Muito bom. Eu quero te dizer o seguinte, que eu estou feliz com essas lives, porque esse microfone aqui, ele dá a impressão que eu tenho cabelo ainda na cabeça. Enquanto para ti divide o cabelo, para mim dá a impressão que eu tenho cabelo ainda. Isso me deixa feliz, né? Porque eu olho assim e falo, nossa, eu tenho cabelo ainda. Mas, pastor, de coração aí, muito obrigado, tá? Se você quiser marcar uma outra live, aqui eu tô falando sério agora, não é brincadeira, mas se quiser marcar mais uma para falar do departamento aí, toma aí à disposição, nós somos aí a fim de trabalhar, tá bom? Tá bom, muito fica obrigado. Olha as suas demandas, né? E estamos aí. E se você quer ver minha mãe mais feliz, sempre também inclua a tia Irena nas tuas orações e dentro do possível da tua presença pessoal junto a ela, que esse é um dos assuntos de oração da minha mãe e de toda a família constantemente, né? Muito bem, tá? Eu quero dizer para a dona Leonida aí que ela pode ficar tranquila, que a gente tem orado bastante aí pela irmã dela, a dona Irene, e que de fato é uma situação bastante complicada, mas ao mesmo tempo a gente vê a presença de Deus na vida dela, porque mesmo naquela situação ela se mostra muito tranquila e tem momentos assim que ela ainda dá bonitos testemunhos de fé, tá, dona Leonida? Fica bem, na paz aí, confiante, segura mesmo nas mãos de Jesus aí, porque sua irmã está em boas mãos, tá? A todos Amém. Vocês que participaram aí da nossa live, muito obrigado, de coração, obrigado por vocês estarem aí conosco, e pode deixar, pastor Ayrton, se for por questão de agenda, eu vou ajeitar minha agenda e daí você vai me dar a ordem do dia, tá bom? Um grande abraço aí, fiquem com Deus, um beijo no coração, e nessa semana aí nós temos outras atividades muito importantes, tá? Quarta-feira, instrução de adultos. Quinta-feira, outra live sobre o terceiro mandamento. E o trabalho continua. E sábado à noite, o nosso culto online aí também. Um grande abraço e fiquem com Deus. Muito obrigado, um abraço. Tchau, tchau. Tchau, seu aí.